Olá pessoal, boa tarde. Bom, hoje a gente vai falar em geografia sobre os afrodescendentes. Quem são os afrodescendentes? Os afrodescendentes são os filhos de africanos que foram trazidos aqui para o Brasil como escravos. São os descendentes de africanos trazidos aqui para o Brasil. Isso não significa que você precisa ser filho de um africano para você ser descendente de africano. Mas se você teve um avô, se você teve um bisavô ou um tataravô que é descendente, que é africano ou que é descendente de africano, você também tem sangue de africano. Então, a afrodescendente é todo aquele que tem um parente que tem uma linhagem, que tem um parentesco com africanos. A gente já falou lá em história que a escravização dos africanos ela foi muito grande depois de 1550. Então, os portugueses precisavam de pessoas para fazer o trabalho escravo aqui, então eles começaram a escravizar os africanos. A gente viu que a escravidão não começou naquele momento, a escravidão já existia há muito tempo. O que aconteceu foi que a escravidão tornou-se diferente, porque agora, para uma pessoa se tornar escrava, bastava que ela tivesse a pele mais escura, né? Então, isso já era o suficiente para alguém se tornar escravo. A outra questão era que a escravidão ela era muito lucrativa, ou seja, dava muito dinheiro. As pessoas que vendiam escravos, que são chamados os traficantes de escravos, eles eram pessoas super ricas, eles tinham muito dinheiro. E para você conseguir, no caso, para uma pessoa conseguir comprar um escravo, ela tinha que ter muito dinheiro também, porque escravo era uma coisa muito cara, certo? Bom, a gente viu também que a escravidão, então, foi super forte, vieram muitos africanos aqui para o Brasil. Eu comentei lá no outro vídeo que veio aproximadamente uns 4 milhões de africanos aqui para o Brasil. A escravidão aqui no Brasil, ela durou 300 anos, então imagina aí, 300 anos de escravidão, e ela só acabou lá em 1888, tá? Só que isso não significa que a escravidão acabou de fato e que as pessoas que eram escravas, elas tiveram uma vida melhor, não. Porque quando a escravidão acabou, quando os escravos foram libertos, na verdade, eles foram libertos sem nada. Eles não ganharam nada do seu senhor, daquela pessoa que eles trabalhavam. Eles passaram a vida toda trabalhando, mas quando eles foram libertos, eles não tinham casa, eles não tinham comida, eles não tinham roupa, eles não tinham nada. Então, quando os escravos foram libertos, isso não significou que eles teriam uma vida melhor, porque eles não tinham nada. E as pessoas tinham muito preconceito, então as pessoas não queriam ter um empregado não queriam pagar ao empregado negro que era escravo. Eles achavam que era ruim, que eles eram pessoas ruins. Então, teve muito preconceito de não querer dar emprego para nenhum escravo, tá? Então, eles não queriam dar emprego para ninguém que tivesse sido escravo. Isso fez com que essas pessoas não tivessem muitas chances nem de ter trabalho, nem de conseguir sobreviver direito. Então, quando eles foram libertos, quando a escravidão acabou, não significou que eles viveram felizes e que tudo deu certo. Isso também é muito triste. Até hoje, os afrodescendentes, até hoje as pessoas que são descendentes dos africanos, ou seja, descendentes de escravos, elas até hoje sofrem com muitos problemas. Então, sofrem com a pobreza, com a falta de educação, com a falta de saúde de qualidade. São pessoas que vivem em lugares muito pobres, muito violentos. Então, até hoje a população que é descendente de africano, até hoje eles passam por dificuldades. Então, eles não conseguiram sair dessas dificuldades que aconteceram lá há muito tempo atrás. Até hoje ainda tem essa dificuldade. Bom, gente, eu não comentei na aula de história, no vídeo de história, sobre os escravos. Eles não aceitavam a vida que eles tinham, eles não queriam ser escravos. Então, quando um escravo ele fazia algo que o seu dono não gostava, o dono ele machucava, ele batia no escravo, fazia um monte de coisa feia. E aí, muitos escravos, eles vão fugir. Por isso a gente tem os escravos fugidos, os fugitivos. E muitos deles vão formar comunidades.
Então eles entravam na mata e eles se escondiam. E aí depois eles formavam comunidades, iam formando vilas. E aí a gente tem os quilombos. O que é o quilombo? O quilombo era um lugar onde tinha um escravo que era fugido, que veio fugido das fazendas, que se escondia ali. E nos quilombos eles podiam viver a vida deles, então eles podiam falar a língua deles, podiam ter as práticas, os costumes que eles tinham na África. Então, muitos quilombos vão ser enormes, vão ter muita gente. A exemplo do quilombo dos Palmares, que foi um dos maiores, povoado por muita gente. Foi um quilombo que teve várias vilas. Enfim, é uma história bem legal. Bom, e aí os quilombos, eles eram então essas comunidades, essas vilas que eram formadas por negros, por escravos que tinham fugido. Então, a maioria dos negros africanos, eles tinham fugido. E aí, às vezes, os donos, eles mandavam os capitães do mato ir procurar esses homens e trazer esses escravos. Então, em alguns momentos eles encontravam, em outros eles não encontravam essas pessoas porque elas estavam nos quilombos. E aí conta-se que os quilombos, eles eram muito, muito sigilosos. Então, as pessoas elas não sabiam onde ficavam os quilombos. Então, os negros, eles sabiam, os escravos, eles sabiam porque eles comentavam sobre a existência desses lugares. Nos quilombos também moravam indígenas que também estavam fugindo dos portugueses. Moravam algumas pessoas que não eram indígenas nem africanas, então moravam pessoas brancas também nesses lugares, mas no geral o quilombo era o lugar onde iam aqueles escravos que estavam fugindo, que eles estavam buscando uma vida melhor. E aí hoje a gente ainda tem alguns quilombos. Por quê? Porque aqueles filhos dos escravos que tinham fugido, eles permaneceram nesses lugares e aí até hoje a gente tem várias comunidades quilombolas. Então, até hoje a gente tem essas comunidades dos descendentes dos africanos. Eu queria que vocês colocassem lá na página 184, tem um gráfico aqui mostrando a renda das pessoas. Então, mostra aqui o seguinte: Brasil, o rendimento médio da população. Então, aqui é mais ou menos o salário da população, tá? Então, um homem branco ganha mais ou menos fazendo a mesma atividade, tá bom? Dentro do mesmo emprego. Então, um homem branco, ele ganha mais ou menos R$ 2.500. Enquanto um homem negro, ele ganha mais ou menos R$ 1.400. Olha a diferença. O que a gente quer dizer é o seguinte, que até hoje, mesmo depois que a escravidão acabou, até hoje ainda existe muito preconceito com a população negra, com a população descendente de escravos, descendente de africanos. E a gente consegue perceber esse preconceito principalmente aqui, quando você tem um homem branco que ganha muito mais do que um homem negro. Não existe nenhuma justificativa para que isso aconteça. Ele mesma escolaridade, mas mesmo assim, o fato da cor da pele influencia muito na vida dessas pessoas, tá? Vamos ver agora a diferença entre uma mulher negra e uma mulher branca. Bom, uma mulher branca ganha em média R$ 1.700. Ela ganha bem menos que um homem branco. Ela ganha 1.700. Mas ela ganha muito mais do que um homem negro. Então, o fato dela ser branca já coloca ela num patamar diferente e bota ela aqui, ó. E aí, uma mulher negra ganha R$ 1.027. Ela é a que ganha menos de todos. Então, perceba como a cor da pele, ela até hoje ainda influencia na nossa vida econômica, na nossa vida social. Então, o fato de uma pessoa ter a pele mais escura ainda influencia na forma como ela é tratada, ou como ela é tratada numa loja, como ela é tratada na sociedade, como ela ganha pouco, ela ganha bem menos que todo mundo, só pelo fato de que ela é negra, só pelo fato da cor da pele dela. Não importa se ela é mais ou menos inteligente, a cor da pele dela influencia muito. Então, até hoje a gente ainda está tentando lutar para acabar com esse tipo de prática, com essas coisas que não são legais, não são justas. Se colocassem lá na página 186, porque lá tem um mapa mostrando a quantidade de quilombos que existem no Brasil, tá bom? E aí observem o seguinte, ó,
Aqui nós temos as cores, então esse mapa também ele vai ser distribuído por cor, tá? Então, essa cor aqui mais escura, esse marrom, ele indica que tem mais de 250 quilombos nesses lugares. Então, a gente observa que aqui, ó, no Maranhão, a gente tem uma grande quantidade de quilombos. Aí depois aqui nesse vermelhinho tá entre 100 e 130 quilombos. Então, a Bahia, que é o nosso estado, e Minas Gerais são estados que têm uma grande quantidade de quilombos, tem mais ou menos 100 quilombos, tá? Bom, isso porque aqui nessa região tiveram muitos escravos, foi uma região que muitos escravos trabalharam. Então acabou que eles formavam os quilombos aqui nessas regiões, tá? Por isso que ela tem muita gente, muito quilombo. Aqui nesse laranjinha a gente tem entre 35 e 70, no caso a gente tem aqui o Pará, a gente tem o Mato Grosso, Piauí, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, tá? E os outros mais clarinhos já vão diminuindo entre 15 e 30, depois menos de 10. E esses cinza aqui são aqueles que não têm dados, que ninguém sabe se tem comunidades quilombolas, tá? Que não tem dados, que acho que não tem. Então, são esses cinzas aqui, não tem comunidades. Bom, e percebam que aqui tem muita comunidade. A Bahia, por exemplo, é um lugar onde tem uma população de pele mais escura, de pele negra. Por quê? Porque tiveram muitos escravos nessa região, então tem muitos descendentes também, tá bom?